Estamos aqui em mais um episódio do Talk Monja Podcast e hoje estamos recebendo aqui o Bel, um grande entusiasta da cultura judaica, não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Bel. Obrigado Maninho, obrigado Carlos, obrigado ao amigo Idelbrando pelo convite e vamos aí, né? Vamos conversar um pouco e vou tentar ao máximo suprir a curiosidade de vocês a respeito do tema, beleza? Inclusive, um xará, né? Bel, mas é Carlos também, não é? E, assim, uma curiosidade minha é sobre a cultura. A gente sabe muito pouco como é que funciona, né? Quais são as diferenças, o que tem de diferente, assim. Porque eles também são... não é cristão, é como é que se fala? Como é que se fala? É a mesma religião, não é isso? Quais são as diferenças? Assim, na verdade, quando a gente vai falar de religião, existe duas religiões que, pelos historiadores, né, que são consideradas de verdade monoteísta, né, que é a religião muçulmana e a religião judia, né, que Monoteísta acredita em seria um Deus único. Apenas um Deus. Só um Deus único e tchau, beleza? É essa visão monoteísta. E o judaísmo, ele tem essa visão monoteísta, entendeu? É uma religião monoteísta que acredita em um Deus único, óbvio, né? O Deus da Bíblia, como a gente trata, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Que é o mesmo Deus do cristianismo, né? Porém, o cristianismo tem uma visão um pouco diferente, né? Não tão diferente, um pouco diferente, mas como se tratando de religião, eu acredito que ela é como qualquer outra. Procura elevar o nível espiritual do ser humano, entendeu? A gente vai aqui para conversar, não vem aqui para apontar erros ou acertos de religião A ou B, mas eu acredito que o intuito de toda religião é a evolução espiritual do ser humano. É fazer ele ir em encontro a Deus. Agora sim, Bel. Como é que ele chegou nessa... É, Assim, reformulando a pergunta. Como é que você começou a se interessar por essa religião, o judaísmo? Pela linha do judaísmo. Vê bem, Aham. eu nasci em Cubatão, né, São Paulo, mas meus pais são bom-jardinense. Eu me considero bom-jardinense, 4 anos de idade. Eu estava aqui em Bom Jardim. Sou de família católica, cresci no catolicismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz batismo. Aí, depois de um certo tempo, eu saí do catolicismo, né? Continuei em uma religião cristã, né? Só que, tipo, eu não tinha uma denominação religiosa, mas eu era mais para a linha ali evangélica, né? Aí iniciei um curso de teologia, voltado para a linha evangélica, se eu não me engano, um curso até assim, de origem assembleiana, tá certo? Uhum. Aí fui conhecendo, só que assim, aí lendo e sempre Mas não é um curso trazendo superior não, né? curiosidade. É um curso Não, superior não. era na verdade um curso superior, né? Teologia. Se tratava como um curso superior, de teologia. Só que no meio eu desisti por questões religiosas e pontos de vista, né? Porque assim, querendo ou não, queria colocar um ponto de vista, queria colocar uma coisa na minha cabeça a qual eu não concordava, né? Aí eu desisti. Nesse meio tempo, eu tenho um grande amigo, Raimundo Heleno, lá de Recife, e por sua vez, Raimundo Heleno tem um grande amigo, Ariel, que se tornou um grande amigo e irmão meu, né? Ariel, ele é judeu, de família judia, ele é de família ortodoxa, né? E ele é um judeu messiânico. Qual a diferença? A família dele, que é de judia ortodoxa, não acredita no Messias, entendeu? Não no tem caso, Jesus, né? Jesus como Messias. Quando eu falei Jesus, entre aspas, é porque a gente usa o nome Yeshua, mas tranquilo. Uhum. Se tratando de pessoa, é a mesma pessoa, Acho tá que na certo? igreja evangélica também usa, né? Algumas igrejas evangélicas Yeshua. até em até algumas canções, porque dizem que é o nome dele, o nome judeu, né? Yeshua. Mas conheci Ariel,
Aí conversando com o Ariel, mas Ariel assim nunca me convidou, entendeu? É raro você ser convidado para ir para a religião judia. Aí Ariel nunca me convidou, só que é, o saber de Ariel, as informações que ele tem, cara, é uma coisa assim extraordinária. A troca de ideia, né, que A vocês troca de tiveram. ideias. Só que o conhecimento que ele tem sobre tal coisa é encantador, entendeu? Aí eu fui tendo curiosidade, tendo curiosidade. Aí quando foi uma sexta-feira, em uma sexta-feira, que a gente guarda o sábado, o Shabat. O Shabat a gente guarda do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Porque para o judaísmo, a gente não tem o calendário solar, entendeu? Digamos, a gente está em 2023. Uhum. Para os judeus, a gente está no ano de 5.784, se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Não parou a contagem, Não não. para a contagem. É o calendário lunar, né? Aí, numa sexta-feira, Ariel me mandou um convite de um canal judeu, onde está fazendo o serviço de Shacharit, o serviço religioso, que é o recebimento do sábado, onde você recebe o sábado, acende 2 velas, que as 2 velas a gente chama de Shema Vezarot, ouvir e guardai, que é sobre ouvir e guardar os mandamentos de Deus, né? Aí eu assisti o canal, gostei bastante. Tem até o Urush, que é o cabeça, né? Um rabino, Shalumiel. E fui me aprofundando, fui gostando, entendeu? E hoje eu me vejo mais para a linha judia, entendeu? Eu não me vejo hoje na linha cristã. Respeito demais, que eu acho assim que, nos meus pontos de vistas, em todos os meus pontos de vista, tanto religioso quanto profissional. O que é que eu procuro implementar? O que é que eu procuro colocar? Que eu posso estar 100% correto e eu posso estar 100% errado, entendeu? Eu vivo a minha certeza sem querer prejudicar de ninguém, porque se eu tiver 100% errado, lá na frente eu acredito que o Criador vai ter piedade de mim e vai ver que eu tentei acertar. E eu mostro o meu ponto de vista, porque amanhã ou depois, se eu tiver certo, eu também não vou querer desmerecer ninguém, entendeu? Eu acredito que o Criador também vai dar a oportunidade daquela pessoa, né? Porque quando se fala de religião, para mim, quando se fala de salvação, eu acredito que a salvação é de Deus. Então ele vai dar quem ele quiser. Quem sou eu para questionar, entendeu? Mas assim, foi daí que eu me aprofundei mais no judaísmo. Foi depois de conhecer um amigo, né, um amigo irmão, Ariel, mas assim, como eu disse, ele nunca me convidou, entendeu? Ele nunca disse, ó, larga o cristianismo e vem ser judeu. Foi uma coisa minha, foi uma escolha minha. Agora, assim, isso afeta muito a vida, Bel? Porque, assim, vocês não comemoram o Natal, não é? Tem todas essas questões de data, é tudo diferente, né? Você falou do ano, então não tem Natal, não tem essas coisas, né? Exato, veja bem, ano novo pra gente é comemorado por volta ali de setembro, entendeu? O nosso ano novo. Natal, a gente não comemora, né? De jeito nenhum. Até mesmo assim, respeitando, mas se a gente for para a história, a gente vai ver o que se comemora no Natal. Dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Cristo. E historicamente a gente sabe que Cristo não nasceu em dezembro, certo? Cristo não nasceu no dia 25. A própria igreja que fundou o Natal sabe, entendeu? Quem criou o Natal sabe que Cristo não nasceu. Respeitando, entendeu? Respeito demais, tranquilo. Não vou dizer que tá certo ou que tá errado, né? Mas assim, a gente não comemora Natal. Respondendo a tua pergunta, é um pouco difícil. Se dizer que não é, tá mentindo, cara. Porque, digamos, quando a gente vai para uma religião que a gente tá procurando uma evolução espiritual, quando a gente está procurando qualquer tipo de evolução, qualquer tipo de elevação, muitas vezes a gente procura pessoas ao nosso lado, entendeu? Para dar um direcionamento, para dar um apoio moral, entendeu? E quando a gente vai para o judaísmo, principalmente numa cidade pequena, onde não tem, que na verdade não tem, pouquíssimas pessoas, dá para contar os dedos, tem até a questão da visão antiga errônea,
entendeu? Porque se você conversar com muitas pessoas, principalmente as que têm menos informação, vai dizer que foram os judeus que matou Cristo. Ó, judeu, foi ele que matou Cristo. Só que, tipo, se a gente for lá para a história antiga, no tempo de Cristo, quem dominava Israel? Roma. Na época era Roma. Exato. Os soldados que conduziram Cristo à cruz era de onde? Soldados romanos. A lei que crucificou Cristo, que lei era? Lei romana. Aí, tá entendendo? E foi os judeus que matou Cristo? Não foi. Óbvio que tinha uma pequena parte, porque olha, se a gente for procurar pessoas boas e E pessoas Jesus, ruins, segundo a história, Jesus é judeu, né? ele é judeu. Não segundo a história, segundo o próprio nascimento. Uhum. Yeshua, Que é né, da Jesus, Galileia, né? ele nasceu no território de Israel como judeu, viveu como judeu, guardou as leis judias, entendeu? E foi um judeu excelente, cara. Ele foi um judeu excelente. Até alguns sábios, até alguns historiadores judeus ortodoxos, que não acreditam no Messias, tem Cristo como um grande profeta, entendeu? Não tem ele como Messias, mas tem ele como um grande profeta, entendeu? E tipo assim, ele foi cumpridor de tudo, ele foi cumpridor de todas as leis judias, porque assim, quando a gente pega as leis judias, se você vai pegar a Bíblia, né, que quando o judeu chama de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vai ter lá 613 leis. O restante dos livros não tá no Torá, não? Tá, não, no Torá não. Torá são 5 livros, Que é o entendeu? que eles seguem. Os outros estão judeus- escritos. Não, tem escrito lá. Todos os livros que tem, entendeu? Do Novo e do Antigo e do Novo Testamento, foram escritos, entendeu? Alguns por Moisés, outros não. Mas, enfim, a Torá, que se chama de Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são as leis, né? Então, ali tem contido 613 leis, que vai ter leis específicas só para homem, vai ter leis específicas para mulheres, vai ter leis sobre festividades, vai ter todas as leis, entendeu? Todas as leis. Cristo foi cumpridor de todas as leis do judaísmo, todas, sem exceção, para ser um bom judeu, entendeu? Inclusive, com 12 anos de idade, ele foi ao templo, ofereceu um cordeiro de sacrifício, não é isso? Mas assim, como eu disse, é difícil, não é fácil. Mas assim, quando a gente vive mais a nossa própria opinião do que as opiniões alheias, se torna um pouco mais fácil, entendeu? E também tem outro detalhe. Eu acredito que o que facilita bastante é o respeito ao ponto de vista dos demais. Eu respeito, minha família toda é católica, toda minha mãe, meu Deus do céu. Eles aceitaram de boa assim quando falou que Olha, seguiria o judaísmo? nunca teve assim uma conversa dessa. Assim, minha mãe, ela tem mais dificuldade, porque assim, minha mãe é bem católica, entendeu, cara? Minha mãe é bem católica. Agora, graças a Deus, não tem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum problema familiar, graças a Deus, sobre isso. Me dou super bem com meus irmãos, me dou super bem com meus sobrinhos, me dou muito bem com a minha mãe, com meu pai. É tão tal que, tipo, eu tenho minha casa, mas de manhã eu costumo tomar café todas as manhãs na casa da minha mãe. Hoje, quando eu cheguei na casa da minha mãe para tomar café, ela disse: Rapaz, acabei de pensar em tu. Eu tava pensando, será que Bel não vem hoje tomar café? Entendeu? Para vocês verem, tipo, quando eu chego lá em manhã, muitas vezes o que manhã tá fazendo? Escutando programas católicos, entendeu? Escutando terço, escutando missa. Não me afeta, tá entendendo? Não me afeta. Porque eu respeito ela, entendeu? Ela me respeita sobre questão religiosa. Agora, assim, tem mais o desrespeito no desconhecido, cara. Porque, assim, quando eu falo no desconhecido, não é sobre a pessoa não me conhecer, é sobre a pessoa não conhecer tal coisa, tá entendendo? Sempre tem, você sabe, o novo, ele sempre traz um pouco de desrespeito, às vezes, por parte de não ser conhecido, entendeu? Mas, como eu falei e volto a repetir, é como qualquer outra religião que procura elevar o nível espiritual do ser humano, entendeu? Para com Deus, entendeu? Eu vou chegar aqui e alcançar um ponto de intimidade com Deus, porque é o que a gente busca e o que é ótimo, cara.
Bel, agora assim, só a nível de curiosidade, qual é a sua visão, assim, pessoal sobre Jesus, assim? No Olha, caso, como é que você vê? desculpa, eu ia te Não, interrompendo, mas vê bem. É, Jesus, né? Yeshua, para mim, eu vejo ele como um ser incomparável, beleza? Ele, para mim, ele é o Messias. Como através de Adão o pecado entrou ao mundo, através dele o pecado sai do mundo, sai do ser humano, entendeu? Eu vejo ele dessa forma. É, eu vejo ele como um ser humano que foi incrível e que aceitou os planos do Criador, entendeu? Agora, assim, divino, uma coisa divina, uma coisa a nível Deus, só Deus, entendeu? Porque, assim, quando a gente fala de ciência, a ciência não consegue explicar Deus, né? Tem esse termo aí, e a existência de Deus é, é dificultada de ser provada, no meu ponto de vista, porque Deus é um ser que ele transcende a existência. Ele já é antes da existência, entendeu? Ele é a própria existência, tá entendendo? E para mim, esse nível, só ele, mais ninguém. Só ele, entendeu? Só ele tem esse nível de saber todas as coisas, só ele tem esse nível de poder todas as coisas, entendeu? Para mim, Deus é isso, é essa diferença entre Deus e Jesus. Agora, assim, eu vejo Jesus como um ser incrível que aceitou os planos de Deus, entendeu? Foi lá e cumpriu com todas as dificuldades, porque não foi fácil. Se a gente olhar a trajetória da história, não foi fácil, entendeu? Você aceitar ser crucificado, você aceitar morrer pelos pecados de outras pessoas, as quais você nem conheceu, e muitos que estavam apontando o teu crucificamento, entendeu? E tipo assim, eu vou morrer para perdoar, para que seja perdoado essas pessoas que estão me crucificando, entendeu? E o papel dele, que era de abrir o leque, entendeu? De abrir o leque, eu falo assim, de mostrar a todas as nações, a todos os povos, entendeu? A existência de um Deus grande e maravilhoso, que está aqui, entendeu? Para aceitar todos, independente de religião, porque religião não salva, não é porque eu vou para o judaísmo que eu vou ser salvo, não é porque eu sou católico que eu não vou ser salvo, e não é porque eu sou evangélico que eu não vou ser salvo. Eu acho assim que quem pensa dessa maneira está equivocado. Isso é um pensamento meu, não é da religião, isso é um pensamento meu, Seu ponto de vista, né? é meu ponto de vista. Eu posso estar 100% errado, entendeu? Como eu disse, mas assim, eu acho que o que a gente busca não é uma denominação religiosa, entendeu? O que vai determinar o nosso final aqui depois dessa vida não é a nossa denominação religiosa, são os nossos atos. Porque a gente, vai, tem pessoas aí que dizem até que não acreditam em Deus, mas os seus feitos, pô, são maravilhosos, né? E tem pessoas aí que a gente sabe, se des, não tira o nome de Deus da boca, né? O nome não, né? O título, que Deus não é nome, Deus é título. Não tira, não, mas vamos tratar assim, não tira o nome de Deus da boca, mas longe dos holofotes, meu Deus do céu, cara, deixa muito a desejar. Não que a gente tá aqui para julgar, né? Uhum. Depois desse hype que deu por causa dessa guerra em Israel, começou a aparecer alguns conteúdos para mim no Instagram, e um deles foi curioso. Foi de um corte de um podcast, onde eu acho que ela era muçulmana, ela falou o seguinte, que eles não acreditam em que Jesus era filho de Deus, ou, ou algo do tipo, né? Eles acreditavam o seguinte, que Jesus foi um profeta como os outros que vieram, né? Isso. E tem uma coisa, o que me chamou mais a atenção não foi nem isso, foi que ela falou o seguinte, que Jesus não tinha sido crucificado. Sabe por quê? Porque ela falou assim, que Deus não ia deixar o seu filho sofrer, ou o profeta dele, que ele tanto amou, sofrer. Ele elevou Jesus aos céus e
quem. Ela até falou assim, que ela não tinha certeza de quem foi que foi no lugar de Jesus. Que foi tipo assim, tipo uma máscara, Uma troca de uma pessoas. troca de Eu, pessoas, eu vi isso também. que foi Judas. Judas que. Entre Judas aspas, o traidor. Foi. Foi. Eu também ouvi isso, Judas mas que foi assim, eu não, crucificado no lugar de Jesus. eu não concordo muito com isso, Segundo essa mulher do o ponto de muçulmano, vista né? dela. Eu não concordo muito, porque assim, a gente vê ali na trajetória de José, tá certo? Segundo a Bíblia, segundo os historiadores, né? A gente vê que o exemplo de vida de José foi magnífico. José foi um cara temente a Deus, José, o o pai. filho de Jacó. Sim, sim. Só que José foi vendido pelos irmãos, entendeu? José foi para o Egito como escravo, O José vendido do pelos Egito, né? irmãos, exato. Então, existe uma grande diferença entre a permissão de Deus e o querer de Deus, entendeu? Existe uma grande diferença. Deus permite todas as coisas. Deus permite tudo, cara. Deus permite tudo. Até mesmo porque se Deus não permitisse tudo, a gente não tinha um livre-arbítrio. A gente seria marionetes. O querer de Deus, Deus só quer coisa boa para o ser humano. Esse é o meu ponto de vista, mas Deus só quer coisa boa para o ser humano. Eu não concordo nela nesse ponto de vista, tá entendendo? Eu não concordo dela nesse ponto de vista. Agora, assim, dizem alguns sábios que tem duas histórias, né? Existe o Jesus histórico e existe o Jesus mitológico. Cai muito, 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 muito num caráter religioso, entendeu? E é bom a pessoa, nesse sentido, ir devagar, né? Eu acho assim que o que a gente pode aconselhar é que a pessoa busque. Porque assim, quando a pessoa busca, hoje é muito fácil ter informação. Tanto informação errada quanto informação Certo. certa. Mas assim, quando você começa a pesquisar, você vai ver as fontes e você vai ver se dá para acreditar ou se não dá para acreditar. Essa questão do Jesus histórico e do Jesus que a gente vê nas figuras, inclusive isso é um ponto bem interessante, porque assim, a ideia é justamente que o Jesus que a gente vê com olhos Azuis, azuis foi uma construção dos europeus, né? Justamente para se adequar mesmo, mas o Jesus que seria o o histórico mais mesmo, próximo seria como é justamente o pessoal daquela região, daquela né? região, exato. Assim, ó, o histórico, ele é da tribo de Benjamim. Benjamim, se eu não me engano, né? Que o Criador me permita que eu não esteja errado. Mas assim, o histórico, ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim usava duas trancinhas aqui na frente, entendeu? Usava duas tranças do cabelo aqui na frente. É, outro detalhe, outro detalhe assim do histórico para o mitológico é como ele falou. Se você pegar a imagem do Jesus atual, ele é humano. É. Ele é um Uhum, romano. Oi, Delbrando, bora colocar na tela, dá para colocar o Jesus histórico em comparação, inclusive Dá uma pesquisada no YouTube. Não, no não, Google. com a imagem mesmo, porque assim, a Google diferença Imagens. é bem grande. E até a Bíblia fala que ele não era bonito, né? Não era um cara tão bonito, né? E assim, o, o, o atual, respeitando todas as religiões, é um cara lindo, maravilhoso, né? É um loiro lá, né? Com roupas romanas, respeitando, né? Eu tô falando, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode ir lá e pode ver, que é verdade, né? Engraçado sobre aquela. Assim, engraçado não, né? Uma curiosidade sobre aquela região ali de onde Jesus nasceu, toda aquela região ali. Lá o pessoal se separa por tribos, né? Foram famílias que se desenvolveram. E eles têm uma característica que é o seguinte: existe um véu Danado que eles, ou um tecido que eles cobrem o rosto ou o cabelo, que é diferente para cada tribo. Então, se você olhar para quem conhece, né? Se você olhar para um tecido daquele, você sabe de onde ele é, só pelo tecido. Aquela região ali da Palestina, né?
É, Mas, Palestina. assim, uma questão. Tava falando, Bel, que não tinha muita gente aqui em Bom Jardim que segue. Não tem uma comunidade aqui, né, na região Vê bem, judaica. é, quando a gente trata do judaísmo messiânico, quando a gente trata do judaísmo messiânico, Messiano é quem segue, né? não, Atuante. o judaísmo messiânico é aquele que tem Jesus e Yeshua como Mashiach, como Entendi. Messias. Que Ortodoxo, acredita no mesmo isso, Jesus da Igreja Católica, ou não, não? que acredita, Que vai ter um não, Jesus. que acredita que Jesus é o Messias, Certo. beleza? A gente tem uma visão diferente de Jesus. A gente tem uma Certo. visão diferente de Jesus. É o messianismo. É, o Messiânico. judaísmo messiânico. Porém, para você encontrar aqui, é difícil, entendeu? Não vou dizer impossível. Embora muitos não saibam, Pernambuco ele é fortíssimo na cultura judaica. Para você ter ideia, Pernambuco foi onde teve a primeira sinagoga de todas as Américas. Se você for em Recife, na antiga Rua dos Judeus, hoje chamada de Rua do Bom Jesus, vai ter a sinagoga Carral Zur, que ela funciona até como museu. Ela foi a primeira sinagoga das Américas, cara. Se você pegar aí todas as Américas, a primeira sinagoga foi aqui em Pernambuco. Então, Pernambuco, ele é fortíssimo. Os judeus daqui, na Revolução Espanhola, se eu não me engano, muitos se refugiaram para o sertão, entendeu? E outros foram embora do Brasil. Boa parte quem fundou Manhattan foram os judeus. Boa parte dos judeus que saíram daqui expulsos pelos espanhóis, entendeu? Ó, um costume antigo, que eu não sei se vocês já viram, se os pais de vocês já passou para vocês, mas assim, eu tenho 35 anos, né? Eu sou um pouco mais vivido, eu É novo acredito. demais. Mas lá em casa tem esse costume. A gente não varre a casa, passando o lixo pela porta da frente. Tem essa questão mesmo. Entendeu? Que traz azar, não sei. Isso ali era porque, para os judeus, Hoje eu não sei se é pra fora ou é pro quintal. não, a gente não varre para fora, a gente não varre para frente. Por quê? A gente tem, todos os judeus, ele tem um amuletozinho na porta chamado de mezuzá, certo? Que é colocado ali no umbral da porta. Tem tua porta aqui, tu vai colocar ele do lado direito ou do lado esquerdo, geralmente do lado esquerdo, com um pouquinho inclinado. Dentro da mezuzá tem uma oração. Em respeito à oração, a gente não varre o lixo passando pela porta. A gente varre o lixo dali para trás, entendeu? Isso é um costume judeu. Tem vários outros. Tem muitos Que foi sobrenomes passado de judeus, geração para geração. entendeu? Assim, tem muitos pernambucanos que são de descendência judia. Quando eu falo de descendência judia, eu não estou falando do judaísmo religioso, beleza? Eu tô falando da descendência judia de sangue. Igual tem vários estados aqui do Brasil que tem descendência alemã, russa. Se você chegar ali mesmo para a Banda do Sul, ali Santa Catarina, se você chegar ali no Paraná, é muita descendência alemã, entendeu? Descendência russa. Pernambuco, ele tem muito, Opa. principalmente no sertão. Olha aí, essa. Cadê? No caso, aquela imagem ali, né? Essa aqui, né? Essa não, eu Essa sou mais primeira, essa né? aqui. Essa A primeira, segunda. né? A segunda. Uhum, essa aqui. Isso. Essa daí tá mais. O rosto é o mesmo, entendeu? Na imagem, mas a gente já vê aí uma diferença que, tipo, o que é divulgado para a sociedade hoje é mais esse aqui de baixo. O terceiro da segunda coluna. Porque esse aqui. O que esse tá de aqui vermelho. É o estereótipo, né? É. Do pessoal que mora naquela região, né? É. E esse aqui é totalmente diferente do. Também. Uhum. Entendeu? Tá assim, tem uma grande diferença. É porque realmente não faz sentido você estar ali naquela região e literalmente ter um cara de olhos, cabelo, uma coisa totalmente diferente do que Mas, era o assim, padrão, né? Pra Deus nada é impossível, né? Mas assim, pessoal, não, mas aí a gente já entra em uma outra questão. Mas vocês Porque assim, entenderam. pessoal,
Isso seria descrito nos livros. Isso. Toda essa diferença, ela seria descrita. Mas veja só, É um debate a muito- descrição, será que existe na Bíblia uma descrição de como Jesus é ou como ele foi? Assim, Sim. tem uma pequena descrição, né? Não tem detalhes, né? Agora, assim, tem coisas que a gente sabe como é, né? Tipo, se você... Ó, outros detalhes, assim. Um pequeno exemplo, pra gente ver as alterações que foram feitas, que depois a pessoa pode pesquisar. A Vulgata de São Jerônimo, beleza? A Vulgata de São Jerônimo. O que é a Vulgata de São Jerônimo? São Jerônimo, ele teve um sonho, né? Que ele tinha que traduzir, segundo ele tinha que traduzir as escrituras. E nessa tradução, nessa transliteração, quando a gente pega a transliteração, que digamos, se eu vou transliterar um nome, eu não vou alterar o nome, tá certo? Porque nome não tem Uhum. tradução, né? Pode ter o significado. O nome pode ter um significado, né? Igual a gente vê ali, quando você vai ler a Bíblia, você vê que Abraão dá o nome a Isaac por conta do riso de Sara, para chamar ele de riso, entendeu? Jacó, lá na frente, é chamado de Israel, porque é aquele que contendou com Deus, aquele que lutou com Deus, com o anjo de Deus, na verdade, né? Você vê quando você pega a Vulgata de São Jerônimo, que tem a transliteração, que tem a tradução, não existe mais na Bíblia um nome judeu. Você não pega um nome judeu na Bíblia. Você consegue ver nomes e patentes egípcios, entendeu? Você consegue ver nomes babilônicos, mas nomes judeus você não consegue. Leia uma Bíblia hoje e veja aí se tem um nome judeu. Não tem. José, entendeu? Jacó, Pedro, entendeu? Não tem. Não existe. Dizem que foi proposital, né? Falando do meu ponto de vista, eu acredito que foi proposital. Entendeu? Apagar uma cultura. Como melhor apagar uma cultura do que apagando os registros? Apagando os nomes. Entendeu? Porque assim, quando a gente fala do judaísmo, da prática judia, ela é uma prática milenar, cara. Entendeu? Todos os mandamentos que tá na Bíblia, que tá na Torá, os judeus seguem até hoje. Exceto os sacrifícios, né? Não faz sacrifício de animais, até mesmo porque não tem um templo. Entendeu? Não tem um templo. Mas assim, todas as leis, Yom Kippur, que é o dia do perdão, entendeu? As festas das barracas, tudo. Hanukkah, entendeu? São as festas que tá ali. A nossa comemoração religiosa, entendeu? São as festas que tá ali. Entendi. Não Agora, alterou nada. uma coisa assim que eu penso muito, que religião é uma coisa que você não se discute. É verdade. A religião não se discute. Exemplo, eu sou, vamos supor, evangélico e você católico. A gente não pode discutir religião, porque vai ser sempre uma briga de pontos de vistas que não vai chegar a lugar nenhum. O interessante, assim, que eu acho que toda religião deve, religião ou gente que não é religioso mesmo, Sei. que Tem deveria muitos. seguir a questão da tolerância. Você tem que tolerar a questão do, tipo assim, se ele pensa diferente de mim, paciência, é o, é o pensamento dele, é o ponto de vista dele. Mas eu não posso tentar impor que ele siga o que eu quero ou que a minha religião Pede que siga. pede que siga, porque isso é complicado. E isso, eu não sei se é um motivo religioso, a gente vai entrar nesse assunto agora. Eu não sei se é um motivo religioso ou motivo também político, essa questão da guerra em Israel. Tá acontecendo agora, né? Exato. Assim, que não é de hoje, né? A guerra não é de hoje, mas assim, não querendo ser defensor, que eu não tô aqui para ser advogado de ninguém, e como eu disse, o que a gente fala aqui, a gente fala superficialmente, porque a gente não fala de dentro, né? Uhum. Não está Digamos, se a gente vivendo, né, na a pele, gente não está sentindo na pele. vivendo a guerra que tá sendo vivenciada lá. A gente
ouve e escuta motivos. A gente não sabe se realmente os motivos são verídicos, né? Sobre religião, assim, o que eu procuro sempre conversar quando eu converso com uma pessoa é tipo assim, o ponto de vista de ninguém, eu acredito que se mude. E eu também não tenho intuito nem vontade de mudar o ponto de vista de ninguém. Agora, assim, sobre religião, eu discordo contigo, mano, assim, a questão de não discutir, porque, assim, eu acho que cabe a discussão passiva, entendeu? De que maneira a discussão passiva? Você pode expor o seu ponto de vista e eu tenho que estar aqui presente para ouvir o seu ponto de vista. E eu posso expor o meu, do mesmo jeito que pessoas grandes, pessoas adultas, entre aspas, podem discutir política. Pô, o cara é de direita. Eu tenho vários amigos que são pessoas excelentes de direitas. Tenho vários amigos que são pessoas excelentes de esquerda, entendeu? Eu mesmo não me vejo nem de direita nem de esquerda, entendeu? Porque eu acredito, como eu disse, que pessoas boas vai ter em todo lugar, em toda religião, e pessoas ruins vai ter em todo lugar e todas as religiões. Infelizmente, não é a religião, não é a política que faz o ser humano. É o ser humano que faz a religião e que faz a política. Então, aquele ser humano que está ali fazendo aquilo, muitas vezes é uma pessoa boa, outras vezes é uma pessoa não boa, entendeu? Então, são esses aí o ponto de vista. Eu acredito que a discussão de religião, ela caiba, sim, em qualquer ambiente, agora com respeito, com tolerância, entendeu? Digamos assim, eu vou discutir contigo religião, não querendo te trazer para minha, nem querendo ir para tua, entendeu? Porque será se na tua religião não vai ter algo de bom, cara? Será se na minha não vai ter algo de bom que tu possa absorver? Ou na tua não vai ter algo de bom que eu possa absorver? Claro que vai ter, entendeu? Porque tem grandes homens católicos, tem grandes homens evangélicos, tem grandes homens judeus, tem grandes homens árabes, entendeu? Do Islã, que sabem respeitar a religião, o ponto de vista do próximo. Quando a gente fala de guerra, infelizmente, a guerra, ela não vem de hoje. Eu acredito até que a guerra tá no DNA humano, cara. Entendeu? Tá no DNA humano. E infelizmente faz parte da evolução. Porque se a gente pega toda a evolução industrial que a gente tem até o momento, vem após guerras, pô. Entendeu? Vem após guerras. Infelizmente tá no DNA humano, cara. A gente, quando não tá em guerra com ninguém, a gente tá em guerra com a gente mesmo. Com o nosso pensamento. Entendeu? Porque quem nunca entrou em guerra consigo mesmo? Entendeu? Agora sim, meu, para o pessoal que não tá entendendo, por que assim tá acontecendo essa guerra? Ó, vê bem, como eu te falei, a gente vai falar superficialmente. Essa guerra, ela vem de anos, né? Vem de anos, antes de Cristo, mas ali, vamos tratar um paliativo, vamos dar uma pincelada assim, né? Depois de Cristo, se eu não me engano, no ano 70 após Cristo, teve a primeira guerra naquela região, entendeu? Entre esses dois povos. Não. O Sim, primeiro houve um conflito foi conflito entre lá. Israel e o Império Romano, que era quem dominava, quem estava dominando aquele território, Região. aquela região, onde os judeus perderam. Em 130 depois de Cristo, os judeus novamente confrontaram contra o Império Romano que estava naquela região. Perdeu novamente. O imperador era Adriano. O que Adriano fez? Adriano, além de expulsar os judeus, Adriano disse: "Oxe, agora eu vou colocar umas medidas aqui para castigar." Aí fez um montão de templos pagãos, entendeu? Que pagãos para o cristianismo e para o judaísmo é praticamente quase a mesma coisa, né? Fez templo para Zeus, onde era o templo de Israel, eles fizeram um templo para Zeus, fez templo para Afrodite, fez um montão de templo pagão. E uma das medidas em 130 após Cristo, Adriano mudou o nome, que era província israelita, ou era província judaica, coisa assim, perdão, peço perdão por não estar 100% do nome, mas era província judaica, era província israelita,
mudou para a província palestina, que vinha de Filistina, que foi em homenagem aos filisteus, que eram os antigos inimigos dos judeus. Beleza? Lá atrás. Colocou o nome do território do inimigo. Aí colocou o nome do território do inimigo. O nome do inimigo, né? Província Palestina. Que vem o povo judeu, né? Que é uma história ali, que tem quando Abraão aceita a promessa de Deus, sai da terra do teu pai, sai da casa do teu pai, da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, tal. Abraão sai. Aí ele atravessa, que o povo passa a ser chamado de hebreu, que vem do verbo ivrir, que significa atravessou, aquele que atravessou. Aí o povo é chamado de hebreu, tudo mais. Aí vem a descendência de Abraão, que vem Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, que de Ismael vem os árabes, que é o filho com H. H, para quem não sabe, era a serva de Abraão, de Sara, né? Nem de Abraão, de Sara. Abraão já velho, Sara pensando que não podia dar filho a Abraão, deu H a Abraão, Abraão teve com H Ismael. Depois, Abraão vai e tem um filho com Sara. Sara já aos 90 anos de idade, que é Isaac, né? Com 90 anos de idade. Isso. Aí vem Isaac e é pai de 2 filhos, que a gente conhece ali, né? Que é Esaú, o mais velho, e Jacó, que é mais novo que Esaú. Em Jacó se faz a descendência de Isaac. Em Abraão, em Abraão vem Isaac, que faz a descendência de Abraão, né? E de Isaac vem Jacó. Esaú mais Jacó, né? Que foi o principal, que foi o pai dos 12 filhos que deu origem às 12 tribos. Dali, de Jacó, o povo já passa a ser chamado de israelita, entendeu? Que é o povo de Israel. Porque Jacó contende com um anjo de Deus, onde o anjo de Deus quebra um osso da perna de Jacó, acredito que na altura do fêmur, e muda o nome de Jacó para Israel. Aí fica Israel. Israel se divide em 12 tribos. Quando se divide em 12 tribos, depois lá na frente, Israel se divide em 2 reinos. No norte, o reino de Israel, o sul, o reino de Judá. Aí depois tem tudo aquilo, o reino de Judá prevalece. De onde vem o nome, a nomenclatura judeu, beleza? Aí fica o reino do judeu e tal, que tem invasões e tudo mais. Aí, como eu disse, vai lá para 70 depois de Cristo, que tem a primeira, 130, entendeu? Que tem a segunda, que é o povo judeu já contra o imperador romano. E muda o nome daquela região para Palestina, né? Tira de província israelita para província palestina. Em 1500 e alguma coisa, quem dominava ali eram os otomanos, entendeu? Passou a ser dominado pelos otomanos, que foi até o início da Primeira Guerra Mundial. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, tem um movimento chamado sionista, né, um movimento sionista, onde os judeus eles veem a necessidade e querem criar um Estado judeu. A Inglaterra, sabendo disso, em guerra, pede o apoio dos judeus. E, em contrapartida, se ela ganhasse a guerra, ela apoiava os judeus na criação de um Estado judeu. Aí vem o fim da guerra, a Inglaterra vence, né? Aí vem entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda, é onde os judeus são perseguidos de verdade. Que tem ali a questão do nazismo, a seção do nazismo, onde os nazistas fazem o holocausto. Contra os judeus, né? A perseguição grande, né? Uhum. Que vem desde antes, mas enfim. Aí tem toda essa perseguição. A gente vai lá para frente, quando foi em 1947, não sei a data exata, mas em 1947, a ONU
cria o plano de divisão do território palestino, que é aquele território que Adriano tinha mudado o nome para Palestina, entendeu? Cria o plano de divisão do território palestino, onde ficava 57% para os judeus e 43% para os árabes, para os palestinos, árabes palestinos. Os judeus aceitou, os árabes não. Quando é em 48, se eu não me engano, 15, ou é 14 ou é 15 de maio de 48, de 1948, Israel cria o Estado de Israel. O povo judeu cria o Estado, o Estado de Israel. Mesmo com a não aceitação dos árabes. Mesmo com a não aceitação. Um dia depois é declarado guerra. Eu vi mesmo. Entendeu? Que depois que tem a guerra ali... Logo quando fizeram, já começou uma guerra. Que se junta o Egito, a Arábia Saudita, Líbano, Síria, entendeu? Tudo um contra Israel. Ia ser... Tudo aparentava para ser um massacre. E assim, contrariando todas as estatísticas, Israel vence. Israel vence. Aí depois vem a Guerra dos 6 Dias, beleza? Vem a Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra que dura 6 dias ali, se eu não me engano, só foi Egito. Foi dois países que invadiu Israel. Contra Israel. Por fronteiras diferentes. A Israel venceu novamente. Só que, tipo, nessas guerras, sempre quando um vence, a gente vê até hoje, a Rússia contra a Ucrânia é um exemplo. Eles vão anexar territórios, entendeu? A Crimeia, né, foi anexada. Eles anexam o território. Então, quando teve a guerra mesmo, a guerra árabe, né, que foi após a criação do Estado de Israel, Israel anexou alguns territórios, se eu não me engano, que fica ali na faixa de Gaza. Aí teve também essa guerra, né, que foi a Guerra dos 6 Dias, que é comum a prática de anexar território quando se tem uma guerra, embora que foi você que confrontou, não, né? E depois teve a Guerra do Yom Kippur. Se eu não me engano, a Guerra do Yom Kippur foi em 73. Por que Guerra do Yom Kippur? Porque foi no dia do Yom Kippur, entendeu? Que é a data mais sagrada para o povo judeu. Mas por que exatamente? Essa data é o que exato? O Yom Kippur é o dia do perdão, entendeu? É o dia do perdão. É onde os judeus passam ali 24 horas de jejum, eles não comem, eles não bebem água, eles não tomam banho, né? É 24 horas de puro jejum, entendeu? Você vai se abster de tudo. E durante aquelas 24 horas, tanto você vai estar pedindo perdão a Deus por todos os erros que você fez, como na mesma proporção que você está pedindo perdão, você está perdoando quem lhe machucou, né? Quem errou com você. Aí teve a guerra do Yom Kippur. Hoje a guerra a guerra que Israel está vivenciando hoje, acho que já está sendo classificada como uma das maiores dentro desses 50 anos, contra o Hamas, que é um grupo extremista, um grupo Então não é contra os palestinos. Cara, assim, na verdade não é contra os palestinos, né? É contra o Hamas, que é um grupo de terroristas, entendeu? Agora, assim, hoje a sociedade pode ver melhor quem de fato é o Hamas. Quem de fato está contendendo contra Israel. Porque você vê, os caras foram lá, tem registro aí que os caras matou criança, os caras matou mulher, idosos, entendeu? Sequestrou pessoas. Ele é um grupo que ele usa os dele como um escudo humano, entendeu? Não é nem os adversários, é até os deles. Pô, tinha várias matérias antigamente que a gente ia olhar, você via fotos de soldados israelenses com um fuzil na mão. Quando chegava ali na fronteira da faixa de Gaza, tinha crianças com pedra na mão, entendeu? Crianças palestinas. O que é que eles fazem? Eles lançam foguete, eles lançavam foguete, eles davam tiro. Quando o pessoal ia para confrontar, eles se saem e colocam crianças. Quem não já viu matéria de
foguetes de Israel atingindo hospitais na faixa de Gaza, atingindo escola. Será se o pessoal ia jogar um foguete em uma escola, em um hospital, propositalmente? Se não fosse o domo de ferro, que é uma proteção, o escudo Antiaérea, né? antiaéreo que Israel tem, Israel já tinha sido dizimado, pô. Entendeu? Porque o que é que o escudo faz? Ele detecta o míssil quando vem, o foguete. Ele sabe se ele vem em direção. Tá ouvindo agora? Ele sabe se o míssil vem em direção a uma zona habitável. O que é que ele faz? Ele lança outro míssil. A maioria das vezes vai dois. Que é um para interceptar e o outro para ir ao local de origem. Para evitar novos. Aí o que eles fazem? Eles jogam de cima de escola, pô. Eles jogam de cima de hospital. Entendeu? Agora mesmo, além desse conflito, agora o Hezbollah, que é um grupo libanês, É um outro grupo igual ao Hamas, né? igual o Hamas, também atacou Israel. Entendeu? Assim, antes, a mídia tentava muito, infelizmente, jogar Israel como culpado, né? E principalmente a gente que fala superficialmente, né? Que a gente fala superficialmente, como eu disse. Antigamente, era mais fácil de apontar um como culpado e o pessoal comprar aquilo. Um grande exemplo que a gente tem como da atualidade, Enéas. Quem não comprou Enéas por doido? Porque a imagem que vendiam de Enéas, a imagem que a mídia passava de Enéas, era de um louco. Porque o cara chegava na propaganda política dele, meu nome é Enéas. Pô, o cara não tem nada pra dizer? Tem, o cara era um crânio. O cara tinha muita coisa pra falar. Mas o tempo dele não permitia que ele falasse. Curto, né? Era curto, entendeu? E a mídia, a todo custo, o vendia por louco, por doido. Porque sabia que ele ia ser um revolucionário, entendeu? Sabia que se ele entrasse, de fato, ele ia querer mudanças que não ia agradar muita gente. Então, hoje, graças a Deus, e devido a isso aqui, ao celular, as informações estão na palma da mão, a gente tem mais acessibilidade, a gente tem uma maior facilidade. Hoje em dia, o cara só fica com informação errada se ele quiser. Só se ele quiser, ou se ele for muito leigo. Agora, se ele quiser abrir os olhos, é muito fácil. Entendeu? Aí, tipo, os confrontos, ele vem de antes. Eu acredito que nem tão cedo acabe, né? Eu acredito que nem tão cedo acabe. A gente viu até mesmo um pronunciamento aí do presidente americano, que ele disse que Israel tinha que dizimar o Hamas. Tinha que acabar. Ele não concorda que Israel ocupe a faixa de Gaza. Entendeu? Essas são as Coloca o palavras do mapa aí, presidente aquele mapa americano. que eu enviei no WhatsApp. Ele não concorda com a ocupação da faixa de Gaza. Agora, ele concorda com a exterminação do grupo Hamas, que, assim, segundo todas as informações, né, todos os registros, o Hamas é financiado pela Síria, se eu não me engano, né? Não, Síria não. Pelo Irã. Pelo Irã, né? Pelo Irã, financiado pelo Irã. Entendeu? Ó, essa questão que você levantou aí sobre... Não consegue virar não, né? Mas meio que ficar pequenininho, pô. É só inverter o... Ah, Ó, isso aqui é o mapa da ONU, quando ela separou. Eu achei aqui e mandei para Idelbrando. Agora sim, vê só. Como é que eles fazem essa separação? Isso. Só diminuir agora. Como é que eles fazem essa separação, sabendo que são dois países em Em conflito conflitos, dos povos em conflitos. e criam uma separação dessa aqui? no caso, a azul é a separação da ONU. Isso aqui é Israel. Ah. Azul é Tudo Israel. azul é Israel, tudo... Aqui é a Palestina. E a Palestina Que na verdade não é só a Palestina, tem outras coisas aqui também, né? Junto, né? Aham. Mas vê só. Palestina aqui,
aí tem um encontro aqui para eles terem acesso ao mar, ao mar. que com certeza eles teriam que ter Todos, acesso. todos tinham que ter Só que acesso ao se eu mar. não me engano, essa parte aqui já está dominada pelo Egito. Não é? Que o Gaza está bem pequenininho já. Não é? Se você olhar o mapa atual, eu mandei também aí, depois dá uma olhadinha. Agora, assim, foi até uma questão. Porque se isso aí não foi programado, a gente falando agora dos refugiados, por que o Egito não abre a fronteira? Tem essa questão também. Porque Eles não são querem, aliados. eles não querem um problema de o Hamas entrar aqui no Egito. Mas também, né, tem a questão de muitos refugiados, também tem que ter toda uma logística para cuidar, é todo um processo que realmente Tem que é estar dificultoso para o preparado país. para receber, né? Na verdade, é assim, a gente Aqui hoje como tá. vai conversar a respeito, mas para saber também, de certa forma, se dá para aceitar ou não, é tanto de dentro, né? Como eu disse, a gente vai ver superficialmente. É porque eu fico pensando o seguinte, hoje a informação está muito rápida, tudo é muito rápido. É tão tal que você falou sobre Enéas, né? Que a mídia taxa ele como... Taxava, né? Hoje Taxava, mais né? não. Como louco. Até hoje. Quem não conhece outros vídeos dele, você assiste Compra só aqueles, compra vê só só aqueles. aqueles. Mesma coisa aconteceu, tá acontecendo no Brasil. O Brasil tá polarizado. Isso Sem sombra de dúvida. ninguém pode negar que tá polarizado. Essa guerra de Israel e a Palestina não é Palestina. A briga de Israel contra o Hamas automaticamente no Brasil fez uma divisão também. Quem era pró um candidato tá apoiando Israel Quem e era quem era outro, pró outro candidato tá apoiando apoiando o outro lado, o Hamas. o Hamas. Só que não para estudar, para dar uma lidinha. Eu mesmo, eu tenho críticas a Israel gigante. Eu não defendo o Hamas de jeito nenhum. Mas assim, eu tenho crítica a Israel em relação a questão, se você é bem pequenininho, a faixa de Gaza. Tô vendo. Mas assim, a crítica que eu falo é o seguinte: a gente tem que entender que, como você explicou aqui, que esse território era dominado pela Palestina. Depois que houve a Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra fez esse tratado junto com a ONU, Que só veio lá na ONU, né? cederam esse Em território 1947. porque os judeus eram considerados uma nação sem território. Não era? Assim, foi considerado uma nação nômade até certo ponto, né? Mas assim, Eles necessitavam de um local. bem antes desse nome Palestina, Os o judeus território viviam era aqui. judeus. Sim, Era. com certeza. Mas assim, eles saíram, né? Na verdade, eles não saíram. Na verdade, eles não saíram. Foram expulsos. Existe uma grande diferença, eu acredito, entre você sair Mas assim, e você ser expulso. mas só para entender. Depois eles voltam. Imagina, você tem um país, o Brasil aqui. Aí, eu não vou dar um exemplo besta aqui que eu ia dar, mas que era surreal. Não, mas assim, para vamos a pessoa supor, entender, né? vamos supor, que quem viveu aqui antes do povo brasileiro hoje, quem viveu antes, porque hoje a gente é uma mistura. Os índios. Vamos supor os índios. Os índios. Vamos supor que os índios consigam na ONU, isso aqui vai virar um... Aí consegue na ONU uma divisão. Aí pega no meio do Brasil e separa um território, apesar que o Brasil é pacífico, né? Não ia ter essa confusão. Mas imagina o transtorno que isso ia causar. Existe um marco temporal que já separa, né, uma terra indígena e tal. Mas imagina, aí naquele onde existia fábricas, isso e aquilo, não pode mais ser explorado, vai ter que ser demolido ou alguma coisa do tipo. Mas vê bem, hoje quando a gente vai ver, Mas você como entende eu que disse, isso entendi, gera não, um entendi conflito e perfeitamente. ainda Só mais que dois inimigos quando a históricos, gente né? viu, quando a gente viu, eu acredito que quando teve a separação ali, quando a ONU criou o plano separatista, né, que era para separar, dar uma porção a Israel, uma porção ao povo judeu e uma porção ao povo palestino, eu acredito que se não tivesse guerra, tava tudo do mesmo jeito. Se você olhar os conflitos, historicamente,
eles não são iniciados pelo povo judeu. Se você olhar a história dos conflitos, tá entendendo? A história dos conflitos, eles não são iniciados pelo povo judeu. Vamos lá, qual povo grande o suficiente para se instituir uma nação não queria ser uma nação? Era direito do povo judeu. Era direito, cara, porque assim, lá atrás eles foram prejudicados, foi tomado o território deles, entendeu? Tô falando historicamente, esquecendo religião, esquecendo o lado religioso. Então, eu acredito que eles tinham o direito de, como povo, querer instituir um Estado, querer se formar uma nação, entendeu? Se a gente vê os conflitos em Gaza, infelizmente, era o que eu tava falando. Antes, o povo não mostrava isso, a mídia não mostrava isso. Um grupo extremista, não estou falando todos os árabes, não. É uma pequena minoria, entendeu? Uma pequena minoria, pô. Não é todos os palestinos, não, pô. É uma pequena minoria, entendeu? Infelizmente, quem faz isso... É a ponta da lança. É uma pequena minoria. Não são todos, entendeu? Nem todos pensam assim Exato. Então é uma pequena minoria, não são todos, não são a maioria. Então o que é que acontece? A mídia não mostrava, era o que eu falo direto. Entendeu? Se a mídia mostrasse quantas vezes Israel é atacada por grupos extremistas, um pequeno exemplo, a gente vive uma guerra, quase uma guerra aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, entendeu? Entre o tráfico e a polícia. A mídia nem sempre fala a verdade. Infelizmente. Às vezes nem toca no assunto, né? Tá entendendo? Quando eu falo a mídia, eu não tô falando em nome de certos, entendesse? De certas coisas. Tô falando a mídia em geral. Ela não mostra. Entendesse? E muitas vezes, quando toma partido, só mostra um lado da história. Porque, assim, ó, no mínimo, tudo no mundo tem duas versões. A do acusado e a do acusador. Nem sempre a do acusado é verdadeira. Nem sempre a do acusador também é verdadeira. Óbvio que tem que se apurar, entendeu? Óbvio que tem que se pesquisar. Mas muitas vezes o que é que acontece? É o que eu disse. Israel é prejudicado. E quando Israel vai dar a resposta, a mídia tenta incriminar Israel. Se isso não tivesse tomado uma proporção que tomou em questão de divulgação, Israel estava como culpado da situação. Entendeu? Israel ia estar como culpado da situação. Porque assim, ó, vê bem. Qual o cara que é chefe de Estado que vai ver sua nação ser atacada por outra e não vai dar uma resposta à altura? Se ele não responder, vira bagunça. O respeito por aquela casa cai. O respeito pelaquele país cai. Vai cair o respeito pelo aquele Estado. Então ele tem que, infelizmente, não é com satisfação. Eu acho assim, vamos pensar direitinho. Quem em sã consciência vai sair de sua casa em uma guerra armado para matar uma pessoa que nunca viu com satisfação no rosto, com satisfação no coração? Mas assim, Bel, nessa questão, a gente sabe que estados, enquanto países, né, são meio complicados, né? Então, Israel não tem, toda essa história, não cometeu nenhum equívoco em momento nenhum? Assim, veja bem, falar sobre equívoco, eu não vou dizer que ele não tenha cometido, não, porque é como eu falei antes e vou voltar a repetir. Pessoas boas existem em todos os lugares. Entendeu? Em todas as nações, em todas as repartições. Se a gente for para a área da saúde, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Se a gente for para a área religiosa, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Se a gente for para a área militar, né? Exatamente, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Entendeu? Então, óbvio que em algum momento ele deve ter cometido deslizes por conta de pessoas ruins que estão ali. Entendeu? Agora, quando a gente fala de questão de conflito, pelo que eu vejo e pelo que a história mostra, Israel
sempre o pessoal começou uma guerra contra ele. E digamos assim, quando se começa uma guerra, tu tem que responder, entendeu? O que era que a Rússia esperava? Que a Ucrânia não respondesse. Se a Ucrânia não tivesse respondido à Rússia, será que a Ucrânia estava de pé hoje? Com certeza não. Tá entendendo? Não tô levantando culpado, entendeu? Que não é o meu papel levantar culpado entre Rússia e Ucrânia. Porque, por mais que a gente sabe pouco. Só sabe de verdade quem começou a guerra, os russos e os ucranianos. Entendeu? Os donos da guerra sabem. Eles sabem os motivos. Eles reais sabem os motivos, entendeu? E eles sabem quem começou e quem não começou. Mas assim, uma coisa a gente sabe. E uma coisa todo mundo pode saber. Se a Ucrânia não tivesse respondido, já a Ucrânia, meu amigo. Já a Ucrânia. Entendeu? Então, infelizmente, numa guerra, quando você é atacado, tem que ser respondido. Entendeu? E numa guerra a gente sabe, quem mais sofre? Os civis. civis. Entendeu? Por quê? Soldados estão preparados para aquilo, pô. Os soldados estão preparados para aquilo. O cara que começa a guerra, o cabeça, nem lá ele vai, nem lá ele pisa. Ele tá bem escondido. Entendeu? Ele tá bem escondido. Então, quem mais sofre são os civis. Agora, só que, tipo, também tem aquela questão. Você é líder de uma nação. Você vê o seu povo sofrer. Infelizmente, você tem que responder. Porque dessa vez ficou nítido. O bom dessa vez, quer dizer, o bom não, né? Perdão. O fácil dessa vez de se tomar partido é que ficou nítido. Eu acho que tem que Tem ser muita muito informação louco. dos dois lados. Né? É, mas eu acho assim que tem que ser louco pra apoiar o Hamas. Tem muito louco. É, não tô falando dos palestinos, não. Veja bem, não tô falando dos palestinos. Em apoiar os palestinos. Óbvio que tem muitos palestinos ali que precisam de apoio agora, cara. Seria loucura dizer que não. Muita gente sofre. Que merece ser olhado com amor, cara. Que merece ser dado a mão. Entendeu? Agora sim, em questão ao grupo Hamas, eles demonstraram quem de fato era para o mundo inteiro. Entendeu? Qual a função deles. Entendeu? A única função deles não é trazer o bem. Entendeu? Porque, tipo, nem com os deles eles se preocupam. Nem com os deles. Agora, uma coisa que... Essa história falou do equívoco, né? Às vezes você agir por impulso, acontece problemas sérios. Eu vou citar uma suposição aqui do que pode estar ocorrendo hoje ali na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, a gente não pode achar que lá é um local onde só tem gente ruim, não. Pô. Não. Faixa de Gaza é uma minoria que tomou conta, que é o Hamas. É uma minoria. A ponta da lança, como você falou. A ponta da lança. O pessoal lá é um pessoal que vive sua vida meio humilde, porque lá hoje é escasso muita coisa. Porque é cercada, tá ilhada, né? Praticamente ilhada. E o pessoal lá tá precisando realmente de ajuda. Mas acontece uma questão que você falou que, imagina, a suposição que eu ia falar. Em cima de um prédio de um hospital é lançado foguetes, certo? Israel identifica que é em cima de uma escola ou de um Não, hospital. ele não identifica o local. Assim, ele não identifica. Mas eles sabem que estão usando prédios públicos como fachada, né? Para fazer o ataque. Mas vamos supor que eles fizeram isso. Israel contra-atacou naquele local para destruir aquele ponto de lançamento. Aí o que acontece? Dentro do prédio criou-se. Isso é marketing de guerra, viu? Criou-se uma. Tá cheio de gente lá dentro. Vamos supor que aconteceu o problema da Escudo humano. escudo humano. Pessoas morreram. Imagina quem tá ali, como formiguinha correndo para lá e para cá, e as bombas caindo, e você sem entender por que a bomba tá caindo, que você tava no seu cotidiano normal, aí vem a questão da revolta. Você acha que o Hamas, depois desse contra-ofensiva de Israel, o Hamas não aumentou o seu corpo de soldados? Recrutas? Com certeza.
assim, por Por outro causa lado, dessa revolta. por Gente que outro perdeu lado, pai, mãe, Mas isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil, inclusive nas favelas. com certeza. É assim que a gente vê que o tráfico, tráfico Recruta, de né? drogas, exatamente, é nesse mesmo esquema. Porque muitas famílias são atingidas, a polícia entra lá para fazer o seu trabalho, alguns se excedem, não é isso? Mas aí você vê que muita a população sofre e aí culpa a polícia e aí essa questão. e muitas vezes são até obrigados, né, a fazer Obrigado, é. aquilo. Muitas vezes são até obrigados a tomar um partido, né? A tomar um partido, digamos assim, a tomar um lado para apoiar. Agora, vê bem, assim, quando se tem uma contramedida, quando se tem uma contramedida, muitas vezes eles não sabem onde tá assim, a que tá atacando, entendeu? Eles sabem de onde tá atacando, só que tipo assim, é exatamente isso que tem que ser mostrado para ser dificuldade dessas pessoas trazerem para si novos soldados, entendeu? É o que de fato eles são. Talvez essa ideia é uma forma tática para conseguir mais gente para o corpo, né, do Hamas. Não, não. Isso é uma forma tática de tu dificultar a resposta do teu adversário. Também, né? Entendeu? Isso é uma forma tática de tu dificultar a resposta do teu adversário. Simples. Entendeu? Só que, tipo assim, é, isso é a escória da escória, pô. Entendeu? Isso é a parte mais baixa de todas as partes. Porque eu vou te dizer, isso é vergonhoso até em cenário de guerra. Entendeu? Porque até em cenário de guerra sabe-se que pela ONU, entendeu? Não é permitido tu fazer reféns de civil. E eles fazem, pô. Crianças. Os caras matou criança, pô, na cara dura. Entendeu? Teve famílias que foram. Tem um dizimados. Entendeu? Cê tá doido, pô. Tem uma questão do. Eu vi o cara falando sobre a palavra terror, tananã, que eu não vou falar o nome aqui. Vocês sabem, né? Que essa palavra, terrorismo, essa palavra não pode, não quer trazer medo, não. O intuito dela, dessa tag que é colocada a essas situações, não é para trazer medo, é para trazer audiência. Tá entendendo? Para aquilo se é uma propaganda. Quando você vê esse pessoal, quando ele faz os vídeos de. Você viu os vídeos, são bem Eles produzidos. investem bastante na propaganda. Eles Bem fazem um vídeo bem produzidos. produzido para aquelas pessoas que estão indo para um ataque suicida. Achando que aquilo é bom. Aí mostra os super soldados, tá entendendo? É. Isso é uma propaganda. É todos os ataques que acontecem geralmente são suicidas, porque eles vão para não tem volta. E eles acham assim E eles que têm uma visão específica sobre essa questão, né? Esse ataque mesmo, tantas virgens, esse né, que vão ataque mesmo receber a lá, Israel, eles fizeram sabendo que praticamente seria um ataque é uma ida sem suicida. volta, é Tá uma ida entendendo? sem volta. Eles sabiam, porque assim, eles sabiam que ia ser dada uma resposta, tinha que ser dada uma resposta, até mesmo porque existe a necessidade de resposta. Porque, como eu tô dizendo, se não tivesse resposta nenhuma, se tornava bagunça, cara. Se tornava bagunça. Sabe aquele fight show que rolou com o Whindersson Nunes e Popó, sabe? É só para Aham. descontrair aqui, que eu fiquei pensando, né? Aquela luta. Você falou assim sobre que quem é o cabeça dos conflitos não estão nem estão bem escondidinhos. Bem escondidinhos. É a questão de Rússia, Ucrânia. Ó, se eles têm problemas, por que não faz um fight show? Imagina, coloca Putin junto com. Pronto, aí É resolvia valendo. ali. Ou tirava num par ímpar, ou o que fosse. Mas era uma. Botar os dois para brigar. Não é os dois que estão em conflitos, porque eu creio que os soldados israelenses não querem ir para a guerra. Não querem. Eu acredito Porque é que em sã perigoso. consciência ninguém quer ir para uma guerra. É uma Tá ida entendendo? assim, com uma grande dúvida de volta, né? Você não tem a certeza que vai ficar lá, mas assim, Brasil entra em guerra. Você é convocado. Você vai, tem que ir. a força, A força, tem a que ir. força. Mas imagina o seu psicológico Exato. lá.
sabendo que você tem 2 filhas em casa. Tá entendendo? É complicado. Principalmente se for por uma coisa que você não acredita, né? Exato. Pois é, E tipo justamente. assim, é o que eu falei daquela hora. Tipo, tu sair daqui, armado, e matar uma pessoa que tu nem sabe quem é, que nunca te fez nada, Tá na Que tem mesma uma família situação também, tem uma né? que tem família, uma família. entendeu? Tá na mesma situação que eu, indo obrigado. É A briga complicado. não é minha. Assim, o Hamas, a gente sabe que eles têm um objetivo, né? Seria um objetivo, que é essa guerra que nunca se acaba. Que a Destruir o missão Estado dele de é Israel. destruir. Destruir o Estado A judeu, missão, eles vamos têm lá. uma missão. É, Então essa missão vai se agravando a cada tempo, os ataques, né? Teve em 2021 um ataque contra só foi só foi. morteiro e É, míssil, né? sempre tem, na verdade sempre tem, né? Mas o maior foi em Sempre tem, 2021. foi. E tipo assim, esse agora que já estão denominando aí como o maior entre os 50, dentro dos 50 anos, né? Mas assim, é um lugar que sempre tem conflito, pequenos, pequenos. Só que dessa vez foi muito bem programado, entendeu? Eu acredito, eu não vi nada ainda a respeito disso, mas eu acredito que Israel não abre a fronteira por Israel, porque eu acredito e acho que todo mundo também pense isso, que tem muitas pessoas ali do Hamas Infiltrado. infiltrados como, É difícil numa como situação dessa, pessoas né? comuns. Aí tipo, já foi um ataque brutal contra Israel, querendo ou não. Aí você abre a fronteira para o pessoal sair por lá. Aí vem 20, 30, 100 pessoas lá infiltradas, meu amigo, foi outro estrago sem precedentes. Tá entendendo? Foi outro estrago sem precedentes. E o pior é que se eles entrarem, né? Eles conseguem se infiltrar em Ó, é o que eu locais, falo. planejar É o que sem eu ser falo. detectado. Eles, eles fazem de uma maneira muito bem organizada que dificulta a resposta de Israel. Entendeu? Eles dificultam ao máximo. Ao máximo. Israel, recentemente, se eu não me engano, Eles estão evitando, no é caso, né? Também aquela evacuação que estava ocorrendo exato. no norte de Exato. Assim, Gaza. na verdade, o que o pessoal, principalmente acredito que ali a ONU, o que eles menos querem é a ocupação da faixa de Gaza. Entendeu? Eu acho, como eu disse algumas vezes, eu volto a dizer, para mim, Israel não deve ocupar a faixa de Gaza. Óbvio que isso aí, quem vai decidir ou não, é o líder, Agora, sim, né? eu não entendo até hoje ainda por que é tão importante essa faixa de Gaza. Por que essa faixa de Gaza não pode ser um pouquinho mais para cima? Eu falo do território, porque você viu que tem a separação ali, né? A faixa de Gaza fica praticamente isolada. E é um território palestino. Então, seria a hora de rever, talvez, essa questão geográfica, né? Para resolver essa questão dos territórios. Mas aí tem a ligação das pessoas com o território. É muito complicado isso. A ligação de tipo, anos, das famílias, das tribos, isso é difícil de quebrar. Não tem como. A gente querer dar uma parte de Pernambuco para Paraíba. Ninguém- O pernambucano não vai querer Ninguém aceitar. vai ceder um pedacinho, A né? gente querer uma parte da Paraíba, os paraibanos não vão aceitar. Assim é como eu disse, assim, a gente fala superficialmente, né? Pra gente é muito mais fácil de falar do que quem tá lá, né? Quem tá lá realmente sabe o que tá passando e sabe o real motivo, né? É um tema sensível É um tema demais, cara. muito sensível, entendeu? É de tomar partido. Agora veja bem, como eu disse, nada contra os palestinos, nada contra. Tem muita gente boa lá, entendeu? Agora, assim, o grupo que fez isso, não tem nem palavras, né? Falar alguma coisa? Uma coisa que eu vi hoje, no repórter, foi o embaixador da Palestina no Brasil. A gente, claro, a gente não pode generalizar o Hamas com o povo palestino, porque foi um grupo ali, né, extremista Extremista. que fez esse ataque. Mas o repórter fez uma pergunta bem incisiva. Ele perguntou assim: o Hamas também é um problema para os palestinos? A resposta dele qual foi? Eu não vi, não. Mas eu acredito que ele disse que não. O maior problema dos palestinos é Israel. Então,
é difícil os dois conviverem. Apesar que há relatos, né, de, tipo, existem cidadãos que são é, palestinos e israelenses, né, que têm a É, cidadania, dupla cidadania. que moram em Israel e convivem normal. Sim, você poderia passar para a gente alguma curiosidade sobre aquela região ali que tem a cúpula de O domo de dourado, o domo de ouro. Dourado, né? São encontros de várias religiões ali naquela região ali. Rapaz, Dom, Dourado, é uma coisa dourada, né? é, Cúpula dourada, sobre, que é Jerusalém. é, sobre essa região aí, era uma região, né, que talvez para o povo fosse ter mais confronto do que a própria faixa de Gaza, né? Mas eu não tô bem aprofundado Uhum. nessa situação, não. Mas Jerusalém, né, por vários séculos foi capital de Israel, né? Hoje, hoje tá lá É bem. É bem interessante que é um local sagrado para várias religiões, várias para o religiões, cristianismo, para os para os muçulmanos, né? muçulmanos e para o judaísmo, né? É assim, é um Deus só, né? Uhum. É um Deus só. A maneira de cultuá-lo é que é diferente, mas é o Deus de Abraão, né? Lá da Bíblia, é o Deus dos judeus ortodoxo, é o Deus de Abraão, que por sua vez é o Deus dos judeus messiânicos, é o Deus do cristianismo, né? Também, por Uhum. sua vez, e é o mesmo Deus que lá atrás, quando Abraão foi pai, gerou Ismael, é o mesmo Deus que fez a promessa a Ismael de que ele teria também príncipes, né? Entre as nações. Então, é um lugar de fato que é sagrado para todas as religiões e um lugar que a gente deve pedir a Deus, ao Criador direto, que livre ele de guerra. E assim, que eles vivam lá sabendo respeitar suas diferenças, entendeu? Uhum. Que nas nossas diferenças é o que nos torna iguais, né? E que respeita o ponto de vista do outro, né? Embora seja muito difícil conviver com uma pessoa a qual não quer o teu bem, né? E assim, infelizmente, uma minoria do povo árabe não aceita a existência de Israel, né? Entendeu? Essa palavra aí do primeiro-ministro, né? Aqui Não, do embaixador, do embaixador. embaixador aqui no Brasil dizer que o maior problema dele é Israel, infelizmente para muitos, o pior o pior problema é realmente a existência de Israel, é a existência de um Estado judeu, entendeu? Então, tipo, é o que eu disse lá atrás. O povo judeu ele é atacado, pô. Ele é atacado de uma maneira que é dificultada a resposta dele, porque muitas vezes quando ele vai responder, a imagem que é vendida não é de quem está respondendo, não é de quem está se defendendo, entendeu? É a imagem de quem está atacando, entendeu? Vendem a imagem dele como se ele fosse um principal acusador, como se ele que tivesse iniciado tudo, entendeu? Infelizmente é isso que acontece. Essa história que você falou sobre também, antes da gente ir para outro assunto, é, você falou sobre também a questão o que a mídia vende, né? Sobre a desproporcionalidade, que dizem que Israel está contra-atacando de forma desproporcional. Mas como é que você não vai atacar de forma desproporcional? Porque, exemplo, o Hamas usa táticas de guerrilha. Eles não são preparados, eles não têm força aérea, eles não têm. A Israel vai, para ser páreo, tem que usar a tática de guerrilha também.
Assim, eu acredito que em Tá entendendo que o certas... pessoal tá julgando isso, tá dizendo que Israel tá pesando a Uma mão. proporção maior. Eu acredito que em certas circunstâncias não tem como medir e querer que a resposta seja em uma proporção igual. Vamos lá. Vamos pensar na gente. Um cara vem te atacar, um cara vem te atacar e tá com a faca na mão. Tu tá com a faca e uma pistola. Tu vai pegar a faca ou a pistola para te defender? A pistola. Proporção Primeiro eu vou maior. correr. Se não der pra Não. eu correr. Se não tiver pra onde correr, entendeu? Eu acho que nem correr eu Porque- vou, porque vem na hora o peste me alcançar. Mas Porque vai que assim, falha. exato. Aí tipo, o cara vem com uma faca e você tá com uma pistola e uma faca. Jamais eu acredito que em sã consciência ninguém vai querer pegar a faca. Com certeza. Entendeu? Vai pegar a pistola. Pegar um método mais meio- efetivo, né? Se o cara tá com uma pistola e tu tá com uma, se o cara te der um tiro, tu não vai só dar um tiro nele e esperar ele parar o ataque. Tu vai dar 2 ou 3. E tentar cessar o cara de vez, entendeu? Para que ele não venha te atacar. Porque quem te atacou até mesmo foi ele. Tu pode até pensar, pô, eu vou dar um tiro só, mas ele vai atirar em mim de novo. Tenho certeza que a pessoa vai pensar isso. Entendeu? A pessoa vai pensar isso. Então, sobre a proporção da resposta, entendesse? Eu acho que a mídia deixa muito a desejar nessa área, como eu disse. Na verdade, infelizmente, existe Tem jornalista sempre... falando, pô, que Israel tá. Pra que usar caças se o Hamas é um grupo tá. Mas vê a maneira que foi atacado. Foi bem orquestrado, entendeu? Foi bem planejado. Foi uma data específica ou não? Não posso dizer que foi uma data específica, foi final de semana, né? Assim, eu falo. Shabat, né? Tem uma conexão religiosa com a data que eles atacaram, não? Assim, Né? é uma data... Porque como eles são muito. Agora sim, a data é um final de semana, né? Foi ali sexta para o sábado. Os judeus estavam guardando o Shabat, né? Que guarda o sábado. Mas eu acho assim que não foi a data específica. Foi onde eles encontraram uma brecha, né? Onde ele encontrou uma falha. Porque todo sistema falha de segurança, por mais perfeito que seja, é monitorado e é operado por seres humanos, está sujeito a falha. Eu acredito que a data e a hora foi essa, entendeu? Foi Que eles muito- encontrou. Foi muito Tipo, bem planejado. Pô, ele deixou a brecha, é agora a hora, entendeu? Eu acho que foi isso, entendeu? Agora, assim, a resposta, sem sombra de dúvida, tem que existir. E sobre falar que está sendo de proporção maior do que deveria ou menor do que deveria, eu acredito que tinha que estar de dentro da situação. Não é ir lá, não. Ah, eu tô indo lá. Sim, você tá indo lá, mas você vai Roberto saber Cabrini superficial. Foi. Você viu? Roberto Cabrini foi Eu vi, pra a festa rave. eu vi. Coragem, viu? Coragem. Eu não pisava lá. Ele visitou o local onde foi o atentado e ele mostrou. Cara, quando você olha assim, você passa um filme, né, na cabeça. Você tenta imaginar o que deve ter acontecido ali. Tem um localzinho que é que eu acho que já era pra isso, era tipo um bunker. Só que o bunker não fechou a porta. Aí ficou aquele pessoal mutuado ali e o pessoal chegou e fez a besteira lá. E o pessoal que tava no banheiro, né? O banheiro químico. Aí tem lá ele mostrando, né, a marca de tiro em todos os banheiros. Os caras foram especificamente só pra matar mesmo e causar terror. Só pra isso, infelizmente. A gente está recebendo aqui uma conversa muito interessante, a gente está caminhando para o final, mas assim, Maninho falou a questão das curiosidades, e eu fiquei pensando, porque tem várias curiosidades sobre os judeus, inclusive na questão da alimentação, né? Que não pode comer certas coisas. Você também segue essa questão, Bel, da alimentação? Vê bem, lá em casa, né? Na minha casa, o principal, o mais conhecido que a gente não come é porco, né? Assim, eu tô falando mais conhecido. Nem derivados. Não, nem jujuba. Nem jujuba? Nem jujuba, que deriva do porco.
Jujuba é carne de porco? Ossos. Jujuba É feito deriva dos do ossos. couro do Dos porco, se eu não me ossos? engano. Não, Tem um derivado lá. Não, tem um, Eu não tem um sabia componente disso, não. Tem tem. um derivado lá, entendeu? Se eu não me engano, a pele do porco. Pega a parte da pele do porco. Mas enfim, a gente não come nada que venha do porco, a gente não come camarão, embora eu já comi camarão, né? Antes Aham, de tentar adentrar o judaísmo, eu comia bastante camarão, gostava, né? aham. Vamos combinar em questão de sabor, é maravilhoso. É. Camarão a alho e óleo, Segundo sem alguns comentário. entusiastas, falam que o Mas por que não come o camarão? porque não come camarão. Porque a religião não permite. A gente não come camarão, não come caranguejo. Pra gente comer o peixe, ele tem que ser de escama. Se for um peixe de couro, a gente não come. Entendeu? Tipo surubim, um exemplo. Surubim É é um um peixe peixe, de né? couro. Não é um peixe de escama, a gente não come. Mas assim, o principal mesmo é o sangue, Isso, né? inclusive, está nas escrituras, né? Isso, Exato, por isso exato. segue. Assim, algumas pessoas, respeito, sem problema algum ponto de vista, algumas pessoas dizem que Jesus, quando veio, ele aboliu o Antigo Testamento, né? Mas Aham. assim, Mateus, capítulo 5 do versos 17 ao 23, você vai ver bem diferente disso, né? Que ele mesmo diz que não aboliu a lei, mas que a cumpriu, entendeu? Que ele cumpriu ela, ele cumpriu toda, Aham. Uhum. entendeu? Mas isso aí é de caráter religioso, entendeu? Isso aí São interpretações, né? são interpretações é, de boa, sem problema algum. Na minha família, todo mundo come porco, entendeu? Mas eu não como porco. Ô, Bel, é verdade também, Bel, que vocês não tomam banho durante uma semana inteira? Não. No dia de Yom Kippur a gente não toma banho, né? Ah. No dia de Yom Kippur não se toma E jejum, banho. né? E jejua, né? A tua Tipo Qua- palavra. assim, qua- no dia de Yom Kippur você vai passar 24 horas. Você não vai comer, você não vai beber, você não vai tomar banho, você não vai escovar dentes, entendeu? Você vai passar aquele dia. Tem um serviço religioso, óbvio que tem, todo ritual religioso, digamos assim, entendeu? Mas é um dia mais de meditação, né? Você vai meditar, você vai ver seus erros. Antes disso, óbvio que tem 10 dias que antecede o Yom Kippur, você vai procurar se consertar com quem você errou, porque, tipo, não é Uma preparação, só né? pra mim eu dizer assim, eita, pô, eu errei com o Carlos, então, meu Deus, perdoa. Não, eu tenho que saber se Carlos me perdoa também, Aham. tá É um entendendo? dia específico do ano, no caso, ou é todo mês? Como é que Não, funciona? não, é um dia só do ano, Do ano. entendeu? É só que, tipo, cai em datas diferentes. Se eu não me engano, esse ano a gente guardou Yom Kippur dia 24 de setembro. 24 de setembro, Todo entendeu? ano muda essa data Muda por conta do calendário lunar, né? lunar, entendeu? Digamos, o ano que vem não vai ser no dia 24 de dezembro, de setembro, entendeu? Ele tem uma Porque é mudança. com base no outro calendário, aí no Exato. caso o nosso já fica mudando A no virada nosso, de né? ano também muda a data? Aqui A virada de ano. muda, sempre muda. Assim, quando a gente vai fazer aqui no Brasil, sempre muda a data, entendeu? Nunca é na data do ano passado, entendeu? Nunca. Digamos, dia 25 vai ser dia 25. Não, nunca é assim. Mas é porque é sempre no mesmo, É sempre na na mesma data do do calendário calendário judeu, dele. Aí no não nosso na é que data do muda. calendário No nosso calendário que muda. grego-romano, entendeu? Agora, assim, tipo, por isso que eu sinto algumas dificuldades, às vezes, onde eu vou comer. É porque o Se eu, convívio, né, cara? Mas assim, se eu for comer pela primeira vez em um restaurante, eu tenho uma preocupação, entendeu? Eu pergunto, ó, aqui tem alguma coisa de porco? Não. É, essa galinha, tipo, às vezes a gente tem um costume de comer uma galinha capoeira, né? Aham. Eu ia sempre lá no bar do freguês. Quando eu chegava lá, ele já dizia, ó, tem um ali que não tem sangue. Porque assim, não é só não comer o sangue. Se Que a tem a galinha ela foi cabidela, né? preparada com o sangue dentro, embora que só aqueles pedaços, que a gente sabe que o pessoal faz aquele pedaço, fica aquele pedaço de sangue, né? Se ela foi preparada com sangue, eu não como ela. Entendeu? Se eu souber que foi preparada, eu não como. Eu posso comer se a pessoa me enganar. Entendi. Mas aí, infelizmente, o erro vai ser dela, não vai ser meu, para o Não meu teve a ponto de intenção, vista. né? A intenção. Entendeu? Digamos, ela tem que ser preparada lá em casa mesmo. Se a gente comprar ela já morta, tranquilo. Se a gente não comprar ela já morta, o sangue vai para a terra. A gente não vai fazer cabidela. A gente não vai. Quando eu vou almoçar na casa da minha mãe, para você ver que não tem dificuldades voltando àquela questão anterior,
ela faz sem sangue. Ela diz, ó, a galinha não tem sangue. A galinha não tem sangue, entendeu? Aí tem essas situações, mas assim, tem uma restrição do que se come, entendeu? Mas sobre o que se come, no início eu sofri mais, porque eu gostava muito de carne de porco, entendeu? Eu gostava, era a carne que eu mais gostava. Mas eu acredito assim, que tudo na vida tem sacrifícios, né? Tudo, independente de religião, Aham. independente de qualquer coisa, né? Agora mesmo eu voltei a estudar. Para mim é um sacrifício, porque eu fazia Muay Thai na terça, fazia Muay Thai na quinta, ia jogar bola na quarta, jogava bola na segunda e eu tive que parar mais de jogar bola. Eu jogo bola agora uma vez na semana e eu gosto bastante. Mas, enfim, tudo tem sacrifício. Se eu não fizer isso, quando chega final de mês que eu vou fazer a prova, a consequência está lá, Uhum. entendeu? E futuramente, se eu não fizer isso, talvez a consequência venha. E eu fazendo isso, querendo ou não, a consequência vem, né? Boa ou ruim. Mas a maioria das vezes, quando a gente se priva de algumas coisas para adquirir coisa melhor, lá na frente a gente tem uma consequência boa, né? Mas assim, tem, tem essa questão aí da gente comer, né? Da gente preparar, entendeu? Se tem, a gente respeita, a gente guarda as festas do calendário judeu, entendeu? A gente, embora tipo ano novo, a família se reúne, eu vou com a família, tá Aham. entendendo? Eu vou com a minha Uhum. família. Eu vou para a gente sempre ficou lá na casa da minha mãe ou na Porque aí casa é da uma minha questão de irmã. respeito, né? Não, porque é o que eu falo. É o que a gente falou e o que a gente frisou. Como é que a gente vai falar de respeito se a gente não respeita? Entendeu? E tipo, os nossos atos, ele demonstra se a gente de fato respeita ou não, entendeu? Meus melhores amigos são cristãos, entendeu? Eu não sou cristão, né, no caso, porque eu não sigo o cristianismo, mas assim, eu acho que em sã consciência, se a pessoa for ver, isso não é nenhum motivo do cara não ser meu amigo, entendeu? Porque eu não misturo as coisas de maneira alguma, entendeu? De maneira alguma. Eu não acho que a minha religião é mais certa que a tua, não. Ou que a dele, não. Não sei se vocês são a mesma, entendeu? Mas eu não julgo a minha religião melhor do que a do próximo, não, entendeu? Os nossos atos, entendeu? Embora a gente não julgue os nossos atos melhores, mas a gente tem que procurar que os nossos atos para com o próximo seja digno de respeito, entendeu? Trata aquele como tu quer ser tratado, entendeu? É como Deus diz, amar ao próximo, como Deus não, né? Como Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Não foi mandado amar ao próximo mais do que a ti, nem amar ao próximo menos. Amar como amar a tu mesmo. Tipo, tu sabe teus defeitos, entendeu? Tu sabe tuas qualidades. Tu sabe o que é bom pra tu e tu quer o bom pra tu. Então, eu amar o meu próximo é eu saber quais os defeitos dele, é eu saber quais são as qualidades dele e eu querer o melhor pra ele. Entendeu? Muitas vezes o melhor para o cara é a gente se afastar. Muitas vezes o melhor para aquela pessoa é a gente se aproximar. Entendeu? A gente tem que saber quais devem ser as nossas medidas para cada pessoa. Entendeu? Mas assim, como eu disse, vou repetir, acho que eu repeti já umas 3 vezes, mas eu vou repetir novamente. Eu acredito que o maior intuito da religião, entendeu? O maior dever dela é elevar o nível espiritual do ser humano, entendeu? Fazer com que ele conheça a Deus de uma maneira bem profunda mesmo. Quando ele conhecer, ele vai ver que a religião do outro, a ideologia, a cor, a entender se qualquer tipo de opção, isso aí é o de menos. A gente vai conseguir conviver, viver tranquilamente, se ajudar e ser amigo, entendeu? Se ajudar e ser amigo. Eu tô disposto a ajudar qualquer pessoa que não me atrapalhe, né? É como eu disse, amar ao próximo como a ti mesmo, nem a mais nem a menos. Eu não vou querer conviver com uma pessoa que quer me atrapalhar. Eu não vou ser hipócrita de dizer isso, né? Uhum. Eu quero conviver com pessoas que queiram me ajudar, entendeu? E eu esteja disposto a ajudar elas. Então é isso aí, eu tô aí para ajudar qualquer pessoa que não queira me atrapalhar. Se a pessoa quiser me atrapalhar, eu quero distância dela, entendeu? Simples assim. Bel, muito obrigado
por ter aceitado o convite e estar aqui esclarecendo um pouco sobre a questão do islamismo, né? E falar um pouco até sobre essa questão, né? Judaísmo. Judaísmo. Tranquilo. Em breve ele vai vir de volta para cá. A gente vai convidar certeza. você com certeza para a gente abordar outros temas, que foi muito proveitoso a conversa, né? Sim, sim, sim. A gente viu que ele tem muito a contribuir, não só com a gente, mas com a sociedade. Ele tem uma visão bem ampla de situações, de ver os dois lados da moeda. É uma pessoa interessante de sempre expor, né, suas ideias. A gente ouvir ele falar. Com certeza. Então, será sempre muito bem-vindo. Obrigado. E é isso, né? É isso aí. Fechamos.